Meus queridos, muito obrigado, pastor, pela oportunidade de estarmos aqui. Como Rádio Transmundial do Brasil, temos o privilégio de proclamar o Evangelho a todos os cantos do nosso país, e onde nós, talvez, como pessoas, como missionários, não chegamos, as ondas do rádio chegam, e isso é algo fantástico. Essa semana tivemos o privilégio de, nosso diretor esteve lá inaugurando uma emissora naquele triângulo lá entre Brasil, Peru e Colômbia, no alto do Rio Solimões, uma estação de rádio para alcançar as índios ticunas e outras que também necessitam do Evangelho. Gente, é algo maravilhoso, é maravilhoso. Como Rádio Transmundial a nível global, nós estamos em 190 países, transmitindo o Evangelho. Tem poliglota aqui, pastor? Quem fala 5 línguas aqui? Nós transmitimos, ou temos o privilégio de levar o Evangelho a mais de 300 idiomas e línguas. Só por Deus, né? O Senhor faz coisas maravilhosas, e a gente poder participar disso é tão bom, né? É tão gostoso ver como pessoas têm conseguido serem salvas. Ainda uma experiência lá do Amazonas, um missionário, por sinal da Assembleia de Deus, foi informado de que tem uma igreja em algum lugar próximo da cidade que ele estava como missionário, e ele disse: mas eu vou conhecer essa igreja. Chegando lá, ele conversando com algumas pessoas, eu soube que tem uma igreja aqui. Tem uma igreja assim. De que igreja vocês são? Nós somos a Igreja Transmundial. Como assim Igreja Transmundial? Nunca ouvi falar dessa igreja, não é? Aí as pessoas começaram a contar. Não, tinha alguém que tinha um radinho, que pegava a programação da Rádio Transmundial através da antena da ilha de Bonaire, lá nas Antilhas Holandesas, no norte da Venezuela. E a gente começou a se converter, veio mais um, formou um grande grupo. Aí eles se reuniam, na hora de uma das pregações, ligavam ao rádio, e esse era o culto deles. E aí esse pastor começou a dar assistência, e a igreja continuou crescendo. Coisas de Deus, né? E meus irmãos, estar aqui nesse culto, começando o mês da família, e como Elton já disse, né, podendo falar dos homens, eu quase diria, as irmãs poderiam ir para casa, mas vamos deixar que elas ouçam, né, para depois poder, quem sabe, né, ajudar os homens também. Nós pega leve. Não, com os homens, o nosso presidente, pastor, ele disse assim, semana passada me mandou um áudio e disse: pastor Luiz, pega firme com os homens, porque eles precisam memorizar versículos bíblicos. Eu sei como é difícil, mas faz eles memorizar versículos. Estou passando o recado, né? Meus irmãos, como Ministério de Homens da Rádio Transmundial, nós temos o objetivo de ajudar os homens a terem sucesso na vida. Todos nós queremos ser gente de valor, gente que realmente ganha alguma coisa na vida. O nome, a reputação, uma boa família,
algo que realmente vale a pena a gente viver. E muitos pensam e têm a má informação de que ter sucesso na vida é aparecer nas manchetes dos jornais, da televisão, ser um youtuber famoso, ser alguém que esteja aí nas propagandas ou sendo conhecido por todo mundo. Mas o que muitas vezes essas pessoas experimentam, na verdade, é que elas estão escondidas atrás de muros, não deixando transparecer as suas frustrações, as suas lutas, os seus fracassos. É como se estivessem construindo uma fortaleza ao seu redor para que ninguém chegue perto. E os homens são especialistas nisso. Eles se escondem. Acabam fazendo com que as suas vidas não transpareçam aquilo que de fato são. E quando nós dizemos que queremos ajudar os homens a terem sucesso na vida, é baseado em Josué capítulo 1. Medita no livro desta lei dia e noite, tendo cuidado de cumprir tudo aquilo que nele está escrito, para que faças prosperar o teu caminho e sejas bem-sucedido. No quê? No seu relacionamento com Deus. Medita no livro desta lei. É a palavra de Deus. Quantos homens, não precisa levantar a mão, né? Mas quantos homens separam 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia, anotar aquilo que Deus tem falado ao seu coração e fazer uma oração que realmente tenha sentido? Muitas vezes, rapidamente, pegamos ali o devocionário, né? Lemos e fazemos lá um checklist, cumpri a minha parte, e vamos para a vida, vamos para o nosso trabalho, e de repente nem lembramos mais daquilo que lemos ou daquilo que meditamos. Gastar tempo com Deus, investir tempo com Deus, com a palavra, com a oração, com a meditação, com a memorização da palavra, nos faz ter sucesso na vida, mas também na vida conjugal, na vida familiar, na criação de filhos. Você sabe que a autoimagem dos filhos, e principalmente das filhas, eu sou membro do clube de pais que só tem filhas, né? A autoimagem dos filhos é criada e edificada a partir da visão que o pai tem do seu filho. Sabia disso? A autoimagem do filho é edificada a partir da visão que o pai tem do seu filho. Por isso nós queremos ajudar os homens a terem sucesso também nessa área da vida. Nas finanças, no trabalho. O trabalho não é um peso que Deus nos deu. O trabalho é uma oportunidade de sermos missionários, e o patrão paga para a gente ser missionário lá. Percebe? É diferente. Então a nossa preocupação como ministério dos homens é ajudar os homens a terem sucesso na vida também nisso. Poderia falar aqui muito sobre isso, mas principalmente o nosso ministério está fundamentado sobre a oração, levar os homens a orar. E nós temos um calendário de oração mensal. Para cada dia do mês, nós temos um motivo de oração para os homens.
E se você quiser receber esse calendário, a gente pode achar um caminho para divulgar isso, né? Pode ser por PDF, por WhatsApp ou de algum caminho, porque se você como homem estiver orando por aquele motivo, homens de mais outros 17 idiomas ao redor do mundo estão orando pela mesma razão. É como se juntos, como homens, diariamente entrássemos na presença do trono da graça e disséssemos: Senhor, hoje o nosso assunto é esse, queremos juntos interceder por essa razão. O segundo fundamento do nosso ministério é a programação. A rádio tem um aplicativo que você pode baixar, não vou fazer concorrência com o pastor Jairo aqui, né? Mas você pode baixar o aplicativo da Rádio Transmundial, tanto no Apple como no Android. E lá nós temos também um programa, Chamados à Vitória, voltado especialmente para os homens. E o discipulado. Rádio e oração é força aérea. Mas também entendemos que precisamos da infantaria. Homem, ombro a ombro, lado a lado, aprendendo a prestar contas, aprendendo a se preocupar com o outro. Porque a Bíblia diz: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, quem o ajudará a levantar-se? Então, homens, precisamos andar junto com outros homens para nos fortalecer na nossa fé, para evitarmos as tentações, para podermos resistir às provas às quais nós somos expostos. E o discipulado, cada homem é um guerreiro, já nos remete a isso. Nós temos lutas diárias e juntos queremos batalhar, juntos queremos guerrear contra as forças do mal, contra as provas que vêm, e juntos podemos vencer. Queremos correr bem, e queremos correr bem juntos para terminarmos bem a nossa carreira. Quero só dar essa breve introdução sobre aquilo que é o nosso Ministério de Homens da Rádio Transmundial. Poderia falar de muitas outras áreas, né, da rádio, mas hoje o foco é os homens e queremos realmente pensar nisso. O texto que eu quero meditar com os irmãos está no primeiro livro de Samuel, capítulo 9. E diz respeito a uma família. E estamos no mês da família. E o interessante é que quando a Bíblia fala de pessoas, fala de famílias, conforme Tiago, capítulo 5, versículo 17, quando ele comenta a respeito de Elias, Tiago diz que Elias foi homem como nós. Foi homem como nós. Muitas vezes nós olhamos para personagens bíblicos e temos aquela impressão: são heróis. Até tem histórias bíblicas, né, de os heróis da Bíblia. Mas Deus usa pessoas como eu, como você, para fazer a sua história. E quando nós falamos de família, quando nós falamos de homens, quando nós falamos de filhos, de esposas, Deus tem o foco em você e tem foco em mim. E Ele quer aperfeiçoar a sua vontade, quer usar a sua palavra para nos usar, no sentido de sermos bênção. E aqui, nesse texto de 1 Samuel, capítulo 9, versículos 1 a 8, nós temos a história de uma família que vive um momento de crise e do qual nós queremos aprender pelo menos 3 atitudes, ou tirar, né, a lição de 3 atitudes sobre o momento de crise e de como podemos reagir a isso.
Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Percebe a descrição da família aqui? Nome do pai, do filho, do avô, do tataravô. Eles têm propriedades, quer dizer, muito semelhante a cada um de nós. E o texto continua: e aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Deu o quê? Uma crise. Uma crise patrimonial, né? Uma crise de uma situação que eles precisavam resolver. E como é que foi o encaminhamento? Então Quis disse a Saul, seu filho: leve agora com você um dos seus servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, mas não as encontraram. Depois passaram a terra de Saalim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que estava com ele: vamos voltar, porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito estimado, tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até lá, talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao servo: mas se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou, e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? O servo respondeu a Saul: tenho ainda em mãos 3 gramas de prata, que darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Atitudes em um momento de crise. O primeiro título que eu tinha rascunhado aqui para essa mensagem foi Reflexões sobre quando as jumentas se vão. Uma situação que gerou uma crise na família. E a partir dessa história, nós podemos encontrar como o homem pode reagir no momento de crise. Agora, um pouquinho do contexto em que essa história acontece. Primeiramente, no meio político do povo de Israel. Israel havia saído do Egito, já tinha passado o período dos juízes, começaram a surgir os profetas, e o povo de Israel, o povo de Deus, que Deus queria que Deus mesmo fosse o seu rei, olha para as nações em volta e diz o quê? Nós não temos rei. Precisamos de um rei. Estavam trocando a adoração a Deus, a reverência ao Senhor como Senhor de suas vidas, por uma pessoa. Estavam pedindo ao profeta alguém que os governasse, quando Deus disse: eu quero ser o seu
governador, eu quero ser o seu rei. E a gente conhece a história de quantas mazelas, de quantos problemas começaram a surgir no momento em que Deus permitiu que Israel tivesse um rei. Mas também dentro da situação religiosa do povo de Israel, e talvez essa questão de pedir um rei já foi uma consequência desse momento espiritual nefasto, desse momento espiritual de distância de Deus, porque eles começaram a fazer altares a deuses estranhos, a deuses de outros povos, e começaram a adorar aquelas imagens, aqueles deuses das outras nações. E também na vida familiar, a liderança era deficiente. Os próprios filhos de Samuel já tinham deixado de seguir ao Senhor. E nós, no Ministério de Homens, nós temos usado uma estatística que afirma o que descobriu, né? Que de cada 10 homens na igreja, 9 terão filhos que abandonarão a igreja. É muito forte isso. Mas uma coisa puxa a outra, né? O povo deixou de adorar a Deus, foi atrás dos altos, né? Dos outros deuses das nações, trocaram Deus por um rei humano, e aí começou a vir uma desgraça, né, sobre o povo. E a gente acha que a pós-modernidade é agora, né? Já tinha toda essa influência errada sobre família, sobre o povo de Deus em si, já naquele tempo. E é nesse contexto que um homem chamado Quis, que tem um filho chamado Saul, de repente tem uma crise na sua família. Aqui se extraviaram, né, os seus animais, e provavelmente isso daria um rombo financeiro muito grande, né? E quantas vezes, né, um rombo financeiro pode levar um homem a cometer o que cometeram, né, agora essa semana aqui. Crises na família. E como homens nós somos chamados a termos uma postura nesse momento de crise. Duas, né, a gente precisa tomar cuidado, mas uma é a que nós podemos seguir. A primeira é o sentimento de Saul, de como Saul, né, ele começa a procurar os animais junto com o seu servo, mas como ele percebe que de repente não está tendo resultados, ele diz: eu vou desistir, vou voltar atrás, eu vou deixar de procurar esses animais, porque não tem mais jeito. Entendeu? Quantas vezes, como homens, nós nos esforçamos, até queremos buscar resultados, mas quando não alcançamos os resultados desejados, quando não conseguimos encontrar aquilo que nós queremos, ou quando nossos sonhos se frustram, nós dizemos: acabou, chegou, joga a toalha e corre da raia. Não adianta. Para que me esforçar?
casamento está em crise, o relacionamento com os filhos não vai bem, deixa rolar, acabou. Para quê? Para que vou me estressar? E quantas famílias e quantos homens acabam entrando mais e mais nessa situação de frustração, numa situação de um desespero até maior, e acham até justificativas: vamos deixar de procurar os jumentos porque, quem sabe meu pai vai estar preocupado com a gente. Perdeu o foco. E quando a gente perde o foco, a gente começa a racionalizar, a gente começa a pensar em coisas secundárias. Meus irmãos, não vamos trocar a soberania de Deus em nossas vidas. Não vamos trocar a adoração por outros ídolos. E muitos ídolos são coisas do dia a dia. Pode ser o carro, pode ser um título, pode ser uma realização na profissão, e a gente acaba deixando para trás aquilo que realmente nós devemos fazer. E às vezes uma crise somente vai trazer isso mais à tona, aquilo que já estava encoberto por muito tempo. Sabe que no Novo Testamento existe uma situação muito parecida. Acabamos de celebrar a Páscoa. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos, e aí eles estão reunidos esperando Jesus aparecer de novo, e parece que está demorando Jesus aparecer. E de repente, Pedro tem uma sacada. O negócio acabou, terminou. Sabe o que eu vou fazer? Vou pescar. Vou voltar na minha velha vida. Está lá em João capítulo 21, versículo 3. E o interessante é que a influência dele levou outros discípulos a dizerem: eu vou contigo. Percebe a relação com a atitude de Saul aqui? Não adianta, não achei, acho que Jesus é um negócio que já era. Aí Pedro diz: vou voltar para a minha velha vida. Quantos homens nós conhecemos que talvez tomaram uma decisão por Jesus e no momento de crise disseram: tchau igreja, tchau palavra de Deus. Perderam o foco, perderam a razão daquilo que realmente deveriam fazer. E sabe quem afeta isso? Toda a família. Se Saul tivesse voltado ali sem os animais, aquela família teria entrado numa crise ainda maior. A gente sabe que a história termina sendo Saul abençoado, ungido como rei, mas essa atitude dele fez também dele um rei que muitas vezes perdeu o foco. E o fim da vida dele mostra isso. Queremos terminar assim? Queremos agir assim no momento de crise? A segunda atitude no enfrentamento de crises é aquela do ajudante de Saul, que já é menos ruim. Ele tem uma sacada interessante. Ele percebe que justamente quando Saul quer desistir
ele diz: rapaz, ainda temos uma chance. Vamos arriscar, vamos tentar, vamos procurar. Porque aqui ele, depois de Saul dizer o que disse, no versículo 6, o versículo do capítulo 9, de 1 Samuel, está escrito: nesta cidade mora um homem, respondeu o servo. Nessa cidade tem um homem que pode talvez nos ajudar. E aí Saul começa a argumentar: mas rapaz, a gente não pode chegar de mãos vazias. Está percebendo como ele quer fugir de novo? Mas o rapaz insiste: não, pode ser que o nosso mantimento acabou, mas eu ainda tenho 3 gramas de prata. Quanto vale uma grama de prata? Eu não sei, acabei não pesquisando isso, mas eu garanto que se eu desse um soprão aqui em 3 gramas de prata, sumiria tudo. Mas ele disse: é uma mínima coisa, mas vamos tentar, vamos arriscar. Meus irmãos, como nós precisamos desses ajudantes de Saul. Quando nós estamos sem direção, quando nós estamos sem foco, alguém chega do nosso lado e diz: cara, vamos junto, vamos lá, vamos tentar, vamos arriscar. Não joga teu casamento fora, não joga teus filhos fora, não joga teu emprego fora, não joga Jesus fora. Mas a minha fé é tão pequena. O que Jesus diz? Não precisa ser grande, só precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Quantos ajudantes de Saul já salvaram vidas? Aquele cara que é motivador, que mesmo talvez com poucos recursos, chega do lado do outro e diz: não desiste. A crise é grande, está difícil, mas vamos juntos. Meus irmãos, esse é o cerne do discipulado do Cada Homem um Guerreiro, que nós, como Ministério de Homens da Rádio Transmundial, temos divulgado. É melhor serem 2. Imagina se são 3, 4, que vão junto com você na sua caminhada e podem te dizer: não desista. Nós estamos aqui para ir com você. Nós estamos aqui para te acompanhar, para te ajudar, para orar com você, para te acompanhar justamente nesse momento tão difícil. E quantos passaram por momentos de crise, ou talvez ainda estão sofrendo as consequências da crise do Covid. Eu perdi um amigo muito íntimo. Muitos talvez aqui sofreram por isso. E muitos talvez se sentiram até com aquela tentação: puxa, mas se Deus é tão bom, por que Ele permite que isso aconteça? Outro pode chegar do lado e dizer: eu não sei, mas eu quero andar com você, não desista. Percebe? Ajudantes de Saul. Talvez precisamos do ajudante do Luiz, ajudante do José, ajudante do... Percebe? Talvez você seja alguém que pode ser esse ajudante de Saul. Mas talvez tenha alguém aqui que é como Saul, que precisa essa palavra:
chega junto de alguém e diz: você pode me ajudar? Terceira atitude: não fala, não é um personagem ativo aqui nesse texto, mas é um personagem que é citado. E para mim, esse versículo 6, queridos irmãos, uma palavra especial para os irmãos, homens, procurem memorizar esse versículo. Versículo 6, de 1 Samuel 9. Esse ajudante de Saul fala de Samuel dizendo o seguinte: nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito estimado, tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até lá, talvez ele nos possa mostrar o caminho que devemos seguir. Muitas vezes a gente quer entender textos difíceis da Bíblia, não é? Se Jesus vem antes da tribulação ou depois da tribulação, não é? Se o rico, não é, foi realmente aplacado na sua sede porque Lázaro não podia ir lá levar água para ele. Quer dizer, tem alguns textos aí que fazem a gente pensar muito, né? Agora, esse texto aqui, para mim, é um dos textos mais difíceis da Bíblia, porque ele tem a ver comigo. Assim como também 1 Coríntios 11, versículo 1, é um texto que para mim traz muita dificuldade. 1 Coríntios 11, versículo 1 diz, o apóstolo Paulo falando: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Sabe o que ele está querendo dizer? Anderson, você quer saber como é que é ser crente? Gruda do meu lado que você vai aprender. É isso que Paulo está dizendo. Quer saber como é que é viver a vida cristã? Anda comigo. Quem está disposto a falar isso? Não precisa levantar a mão. Mas, gente, o que o ajudante de Samuel está falando, o ajudante de Saul está falando a respeito de Samuel, é isso. Você é um homem crente? Diz aqui, ó, nessa cidade mora um homem de Deus. Quantos homens de Deus moram nessa cidade? Que mais? Muito estimado. Uma das coisas que me deixa muito triste é quando alguém diz: esse cara é crente, eu não gostaria de fazer negócio com ele. Já passou por essa situação? O testemunho a respeito de Samuel é: com esse eu quero andar, com esse eu quero estar junto. Ele é um homem estimado, é um homem benquisto, é um homem que tem bons relacionamentos, ele é respeitado. Homem de Deus. Que mais? Outra característica: um homem cumpridor da palavra. Está aqui, ó. Tudo o que ele diz acontece. Nas palavras de Jesus seria: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Homens, como está a nossa fidelidade à esposa? Como está a nossa fidelidade aos nossos filhos, ao nosso patrão, à nossa igreja?
Tudo que nós falamos realmente é assim. Percebe? É isso que ele está se referindo aqui. Que mais? Ele é conselheiro. Vamos agora até lá, porque talvez ele nos mostre o caminho. Meus queridos, me disseram que é para falar para os homens, né? Temos essa característica. Somos esse referencial. A começar dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos mais próximos. Sou homem de Deus, ou seja, eu me relaciono com o Senhor, eu busco a sua palavra, eu participo da igreja, eu vou aos cultos, tenho um bom testemunho como cristão. As pessoas gostam de estar na minha presença. Uma das provas para a gente saber quanto o crente é crente é por 24 ou 22, já não sei mais como é que é o negócio de futebol aí, dentro de 4 linhas, né, para jogar futebol. Lá no seminário que eu dava aula, eu às vezes falava que tem menino que tem aquela conversa com o Espírito Santo, né? Chega na beira do campo de futebol e diz: Espírito Santo, obrigado, pode ficar fora, que aí dentro das 4 linhas eu me garanto. Né? Quantas vezes os homens cristãos fazem isso, talvez lá no seu trabalho? São crentes na igreja, são crentes talvez na célula, mas no trabalho, no trânsito, nos negócios, não cumprem a sua palavra. O testemunho a respeito de Samuel é: tudo quanto ele diz acontece. E ele é conselheiro. O mundo pode procurá-lo para pedir orientação, porque estão perdidos. Um tempo eu morava num prédio e a gente era conhecido como o pastor, né? E muitas vezes o povo tirava a gente, sabe aquela história, né, de ficar tirando sarro, de brincar por causa de crente e tal. Agora bastava alguém, ou um parente, ou um morador do prédio ficar doente, sabe onde eles iam? No 44. Não estou contando isso por orgulho, mas é o testemunho da palavra de Deus sendo confirmado. Que a gente possa ser esse conselheiro, aonde o próprio ajudante de Saul diz: nesta cidade. Ali onde você mora, na rua, no condomínio, no trabalho, nessa cidade tem um homem temente ao Senhor, que é referência, que no momento da crise tem a palavra de conselho, tem a palavra de sabedoria, tem a palavra de orientação, baseado na Bíblia. A grande pergunta é, para nós homens: como sou conhecido? Como o cara que foge da raia? Como o cara que joga a toalha no momento do aperto, da situação difícil? Talvez até como aquele que diz: vamos lá, eu não sei, mas vamos lá, eu sei de alguém. Eu sou conhecido como esse alguém a quem os outros podem dizer:
lá tem ajuda, lá tem jeito, lá tem um homem que pode realmente nos ajudar. Como eu faço para me tornar um referencial? Busque o Senhor. Busque andar junto com outros homens fiéis, que podem te ajudar a crescer espiritualmente, te fortalecer no caminho. E para que, mais do que nunca, possamos ser referências no mundo, mesmo que o mundo admita que não precisa isso. Mas eles estão perdidos e estão precisando da gente. Posso orar com você? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Nós Te adoramos, Senhor, porque ela fala ao meu coração, fala ao nosso coração. E nesse mundo tão conturbado, de lutas, de guerras, de desavenças, de desestruturação, de desregramentos, nós precisamos de homens que realmente sejam referência. E, Senhor Jesus, eu rogo que o Teu Espírito Santo levante mais e mais homens nessa cidade, que, a exemplo de Samuel, possam ajudar outros a encontrarem o caminho da verdade. Que no momento da crise sejam aqueles conselheiros fiéis, que edificam, que ajudam, que realmente resgatam vidas. Pai, que nós possamos ser referência em nossa família, junto à nossa esposa, aos nossos filhos, e para que o mundo glorifique o nome de Jesus. Abençoa, Pai, esta igreja, abençoe a sua liderança, para que o nome de Jesus continue sendo glorificado nesse lugar. Amém e amém. Amém. Muito obrigado.